Boa tarde, pessoal. Bruno Kikumoto do canal Solar aqui mais uma vez, né, com vocês. Mais um final de uma tarde aí de terça-feira com muito conhecimento, muito conteúdo aí para vocês, né, que estão atuando aí no mercado de energia solar. Hoje a gente vai ter um imenso prazer aqui de receber duas pessoas, né, dois engenheiros, dois profissionais aqui muito tarimbados, né, cada um em sua área. Né, nós vamos falar sobre aterramento de sistemas solares em aplicações flutuantes. É um tema aí que na última apresentação, na verdade, aqui que a gente teve sobre aterramento, né, com o professor Paulo, foi um dos temas bastante perguntados, né, por vocês, solicitados aí como um tema para a gente falar num próximo webinar, e aqui estamos fazendo, né. Então, para falar sobre esse assunto, a gente vai estar recebendo aqui no meu lado direito, né, aparecendo aqui para mim o José Teixeira. O José Teixeira é engenheiro eletricista, né, da empresa Apollo Soluções Flutuantes para usinas FV, é especialista nessa parte de flutuantes. Então, a gente traz aqui o José Teixeira para falar sobre essa aplicação, né, dar uma breve explicação aí para nós como funciona, né, alguns números de mercado, alguns números de viabilidade econômica desse tipo de sistema, algumas características que viabilizam esses sistemas, né, para algumas aplicações. E discorrendo aí sobre o tema principal, que é aterramento dessas usinas, a gente vai estar recebendo o Dr. Paulo Edmundo Freire, né, já conhecido aqui do nosso público, está sempre aqui participando com a gente dos webinários, é professor também aqui dos cursos do Canal Solar. O Paulo, que é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela PUC do Rio de Janeiro, é também doutor aí em geociências pela Unicamp e também é membro aí do COBEI, né, do Comitê de Normas aí, focados em aterramento em SPDA, né, uma grande autoridade aí também deste assunto. Vou convidar vocês para falar um oi aí para o nosso público. Paulo. Bom dia a todos, né? Bom dia não, bom final de tarde a todos, né? A ideia, então, é que o Teixeira vai dar uma breve introdução no tema de usinas solares flutuantes e, em seguida, eu entro falando sobre o aterramento dessas usinas. Boa tarde a todos. Eu sou da Apollo, tá? Nós somos uma empresa que está começando a produção dos sistemas fotovoltaicos flutuantes no Brasil e vamos tentar ajudar vocês a entender um pouquinho melhor esse mercado novo, tá? A nível de mundo, mas para nós aqui no Brasil, um mercado 0 quilômetro ainda, com tudo por explorar. Ótimo. Bom, só aqui explicando um pouquinho a dinâmica, né? Vocês já devem estar mais aí habituados, mas quem está participando com a gente pela primeira vez, a gente vai ter aí uma explanação dos apresentadores. Então, o José vai começar falando sobre os sistemas flutuantes e sistemas fotovoltaicos flutuantes, e o Paulo, logo em seguida, vai falar sobre aterramento, tá? Então, a gente espera aí que essas apresentações elas durem em torno de 40, 45 minutos, e aí depois a gente passa os últimos 15, 20 minutos, dependendo aí do número de perguntas que tiver também, a gente passa um pouquinho, né? Respondendo as perguntas que vocês venham colocar para nós, tá? As perguntas, elas devem ser colocadas ali no chat, né? Daqui a pouco o Matheus vai dar um alô ali para vocês, né? Para marcar ali onde é o local. Coloquem essas perguntas que no final a gente vai colocar aqui para os dois palestrantes, tá? Um bom webinar para nós, um bom evento. Basicamente, tá, os sistemas fotovoltaicos flutuantes têm algumas características que os tornam bem específicos nesse tipo de instalação, tá? Um sistema flutuante, ele tem como principal vantagem, tá, tornar a operação do painel fotovoltaico mais fria. Acho que todos vocês que estão assistindo conhecem bem isso. O painel fotovoltaico não é feito para trabalhar com calor, é feito para trabalhar com luz visível. E quanto mais ele aquece, menos energia ele produz. Então, o desejável é tornar o painel fotovoltaico mais frio possível. Tanto é que existem sistemas a nível de mundo que refrigeram o painel fotovoltaico jogando água em cima dele, ou coisa do gênero, tá? Para torná-lo mais frio possível e produzir mais energia elétrica. Quando você leva o sistema fotovoltaico para cima da água, você já tem o benefício enorme do refrigeração natural que isso proporciona para o painel.
Tá? Um painel fotovoltaico em cima da água costuma trabalhar poucos graus acima da temperatura da própria água. E para a gente aquecer uma massa de água muito grande é muito difícil. Então, ela varia muito pouco de temperatura durante o dia. Tá? Mesmo com a insolação maior do meio-dia, a temperatura da água ainda continua a mesma. Isso é um dos principais benefícios do mercado para esse tipo de instalação. A segunda maior vantagem do sistema fotovoltaico estando trabalhando sob a água é que eles demandam um tempo muito maior entre as limpezas. Uma instalação em terra, você tem que normalmente, quando o painel suja, você tem que levar um caminhão-pipa até o local, usar esta água para limpar o painel e essa água normalmente é perdida, tá? Porque ela se infiltra no solo. E ela gera, inclusive, uma consequência também preocupante nas usinas fotovoltaicas em solo, que é, às vezes, o crescimento de ervas daninhas, de mato, que, posteriormente, precisam ser cortados, tá? Roçados. Então, você tem aí uma segunda desvantagem. Enquanto o sistema em cima da água, você tem o painel sujando muito menos, ou seja, você tem um prazo entre limpezas muito maior, e quando você precisa limpar, o insumo principal da limpeza, que é a água, já está logo debaixo dos seus pés. Então, quando você está sob uma usina fotovoltaica flutuante, eu até brinco com o pessoal, tá? Um escovão com um cabo um pouquinho mais comprido, você molha na água e limpa o painel, tá? Com a vantagem que a água que é usada para limpar o painel volta para dentro do reservatório, tá? Essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem é que quando você coloca o sistema fotovoltaico em cima do reservatório, você evita a evaporação da água, tá? Em muitos casos, a perda de água é brutal. Tá? Só como exemplo, eu posso dar para vocês a transposição do Rio São Francisco. Devido à calha ser muito larga e pouco profunda, a quantidade de água que se perde por evaporação é muito grande. Quando você cobre isso com sistema fotovoltaico flutuante, você chega a economizar até 75% dessa evaporação. Tá? Em cima da água, o sistema fotovoltaico também está imune a incêndios, principalmente de queimadas. Recentemente, a gente viu usinas fotovoltaicas pegando fogo porque o mato em volta estava pegando fogo. Tá? Então, também é mais um problema que sob a água você consegue evitar. E o último deles que eu considero interessante também é você não ter que usar a terra, você não ter que dispor daquela área de terra que pode ter uma aplicação muito mais nobre, como no caso da agricultura, tá? Para construir uma grande usina fotovoltaica, sendo que normalmente você tem ou por perto uma represa ou um lago que você já usa para irrigação, tá? Então, quando você coloca a usina fotovoltaica em cima dele, você está gerando energia, gerando mais energia porque o painel está frio, gerando mais energia porque o painel leva menos tempo para sujar, evitando a proliferação de algas indesejáveis em cima desse lago e economizando terra útil onde você pode ter outra atividade, como agricultura, indústria ou residências, tá? Estas são as principais características de um sistema fotovoltaico flutuante. Daí vem as características de custo, tá? Isso são características muito relevantes. Um sistema fotovoltaico flutuante não é barato, ele é caro. Tá? Ele costuma ser de 15% a 30% mais caro que uma instalação equivalente no solo. Ele é mais caro, porque o plástico é caro. Nós estamos fazendo um trabalho para a gente ver se até o fim do ano que vem a gente consegue chegar a perto de 5% a 10% acima, no máximo, de uma instalação em solo. Mas mesmo com essa característica de custar de 15%, às vezes até 30% mais caro, devido a esses benefícios que eu acabei de enumerar para vocês, ele se paga mais rápido. Ou seja, ele tem um payback mais curto do que normalmente uma instalação em solo de menor valor. Então, esta vantagem é inegável para o sistema flutuante. Tá? Quando nós temos ele instalado dessa forma, minimizando a temperatura, minimizando a sujeira para a qual as placas estão submetidas, todas essas características são atendidas. Como benefício primário, você tem: eu vou ter uma usina que se paga mais rápido. Por quê? O objetivo de uma usina fotovoltaica é empurrar quilowatt-hora na rede. É o objetivo primário dela. Tá? Se você tem um painel que trabalha mais frio, um painel que suja com mais tempo entre uma limpeza e outra, você consegue efetivamente empurrar mais quilowatt-hora na rede. Nós só estamos perdendo hoje em relação a custo
porque existem usinas em solo que têm seguidores solares, tá? E para essas usinas, nós estamos correndo atrás de uma aplicação que a gente quer colocar agora à disposição do mercado o ano que vem, que é uma aplicação onde nós vamos ter um sistema de usina que gira. Em vez de nós termos isto daqui, que seria um seguidor solar em cima do sistema fotovoltaico, coisa que nós abandonamos, tá? Porque é muita peça móvel, muita coisa para dar problema, perdão da palavra, tá? Muita tranqueira para quebrar. Nós saímos dessa ideia, não vamos mais fazer isso, tá? E nós estamos desenvolvendo uma coisa que vai ficar pronta agora no começo do ano que vem, até o meio do ano que vem, deve estar rodando, que é uma usina seguidora solar. Como é ela? Ela gira durante o dia de leste para oeste, acompanhando o sol. Em vez de um sistema de ancoramento em toda a periferia da ilha, ela tem uma âncora única central, igual as âncoras que ancoram plataformas de petróleo. E devido a ela ser octogonal, ela tem motores a jato d'água em toda a volta da ilha. E isso permite com que essa ilha gire durante o dia, acompanhando o sol. Neste momento, essa ilha vai ter uma produção de eletricidade ainda maior, ou seja, a quantidade de quilowatt-hora que ela vai empurrar na rede fica melhor, porque a parte muito hoje curva do pico de geração de energia vai ficar mais plana devido ao sistema de seguidor, coisa que já é um benefício inegável das usinas em solo, tá? Então, essa usina vindo para ficar pronta o ano que vem, a gente calcula que ela já está girando em algum lago de hidrelétrica até o segundo semestre, de novo, a gente se aproxima cada vez mais do custo da usina em solo e, de novo, a gente melhora o nosso payback, tornando a aplicação em água cada vez mais inegável, tá? Outro fato interessante também para você ter uma usina sobre a água e não sobre o solo. A quantidade de lagos que tem hoje no país cadastrados, tá, pela Agência Nacional de Águas, gira em torno de 24 mil lagos com 1.000 metros de comprimento. Esses são os lagos cadastrados. A gente calcula que lagos não cadastrados com menos de 1 quilômetro de comprimento devem ser de 3 a 4 vezes esse número. Então, a quantidade de corpos d'água que nós podemos instalar usinas fotovoltaicas, evitando a proliferação de alga, economizando a evaporação da água, são enormes. Então, eu calculo que o mercado para esse tipo de aplicação, nos próximos 10, 15 anos, deve superar as instalações em solo, muito brevemente. E o mercado dele só vai acabar quando a gente conseguir colocar essas usinas fotovoltaicas em órbita, coisa que vai levar ainda uns 15, 20 anos, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, durante uns 15, 20 anos, muito provavelmente a aplicação em água vai dominar. Não sou eu que estou dizendo, tá? Acabou de sair essa semana um artigo de uma instituição de pesquisa americana que diz que a gente devia estar instalando usinas fotovoltaicas em todo o lago de hidrelétrica no Brasil para melhorar o rendimento das hidrelétricas. Eu sempre fui a favor disso, porque uma usina fotovoltaica economiza água, tá? Se você tem um sistema fotovoltaico que você está gerando energia, você pode reduzir o consumo de água naquela hidrelétrica através dos geradores, tá? Então, você pode economizar água para usar essa água de noite. Lembre-se, uma hidrelétrica é uma bateria, tá? O lago da hidrelétrica é uma bateria. Quanto mais água tiver lá, mais disponibilidade de energia eu tenho para gerar, tá? Então, essa é mais uma vantagem de grandes instalações em grandes lagos, coisa que eu vou deixar para o Paulo falar, porque é mais a parte dele isso. Nós também tivemos uma outra grata surpresa, que são essas lâminas que eu estou passando para vocês darem uma espiada, no começo do ano, porque nós descobrimos que o nosso sistema de flutuante é o primeiro no mundo apto a receber painéis bifaciais em cima dele. Por quê? Apesar do que possa parecer que o flutuante seja cada um de uma cor diferente, como está nessa lâmina aqui, ó. Depois o pessoal do canal solar vai passar essas lâminas para vocês, tá? Ele não é cada um de uma cor. Eu não tenho um flutuante de passarela branco, eu não tenho um flutuante de união roxinho e eu não tenho um flutuante de suporte de painéis fotovoltaicos cinza. Todos eles são brancos, brancos da cor do polietileno, que é aquela mesma cor do galão de gasolina.
tá? Aquele branco leitoso. Quando eu obstruo essa área de água que fica entre um flutuante e outro, eu crio um lençol branco sobre o lago que me favorece, em muito, montar uma usina bifacial em cima dele. Então, nós tivemos esse estudo que foi feito pelo fabricante alemão de painéis fotovoltaicos, a E-Solar, agora no começo do ano, demonstrando a viabilidade de fazer uma instalação assim num lago de uma hidroelétrica aqui no Brasil. E o resultado foi muito bom. O mínimo de albedo vai ser em torno de 17%, quer dizer, uma instalação em água, cujo painel esquenta menos, cujo painel suja menos e agora cujo painel gera mais energia, porque o fundo, a base sobre a qual ele está montado é branca. E o polietileno branco, ele tem uma certa característica, mesmo que ele suje de terra, você joga água em cima dele, a terra sai, não gruda nele. Tá? Ele demora muito tempo para encardir. E o nosso polietileno é um polietileno Braskem, com um nível de fator de UV extremamente alto, tá? Em torno de 14 a 15 de fator de UV. Então, o tempo para ele amarelar também é em torno de 25 anos. A vida útil estimada muito elevada, tá? Então, esses dados vieram comprovar que o flutuante Apollo está pronto para usinas bifaciais também. E a gente já pretende começar a instalar uma usina bifacial aqui no Brasil no começo do ano agora. Estamos participando de licitações verdadeiramente enormes, tá? E muito provavelmente vamos ter sucesso. A apresentação é muito grande. Se eu fosse passar ela inteira, tá? Eu não ia deixar tempo nenhum para o Paulo falar, e não é o objetivo, porque o objetivo é mais para diante fazer uma apresentação e explicar para vocês detalhadamente o que significa cada item desses, tá? Tem alguns até muito interessantes, como esse barquinho que a gente produz para instalar as âncoras de concreto e para instalar a própria ilha no local. Como dá para vocês verem, o nome dele é Flutuante de Manutenção e Combate a Incêndio, tá? A gente prefere fazer o barco que vai servir de apoio para a instalação e que depois fica de apoio para a concessionária de energia elétrica para ela dar a manutenção na ilha. Por quê? Barcos para tonelagem extremamente grande são muito complicados no Brasil. E o processo de colocá-lo e retirá-lo da água da hidroelétrica gera uma necessidade de esterilização do casco, para você não levar para aquela represa micro-organismos provenientes de uma outra represa, ou vice-versa. Então, o flutuante de manutenção é instalado, é montado na represa, e ele fica na represa para a concessionária usar ele no futuro como barco de manutenção. Todo o sistema de ancoramento também é bem complexo, a gente prefere esperar uma outra oportunidade para explicar para vocês, tá? E o sistema em si, como o flutuante ele é extremamente grande, ele balança muito pouco quando você caminha por cima dele. Ou seja, o comportamento desse flutuante, quando você está caminhando por cima, é basicamente como se fosse um pier de atracação de barco. E isso fez com que o pessoal de concessionária gostasse muito dele, tá? Porque ele é uma plataforma mais estável para se caminhar por cima. E o último item que nós estamos preparando para isso é um robô de manutenção, para o próprio robô fazer a limpeza das placas. Que é uma ilha fotovoltaica padrão que nós estamos preparando para o mercado, tem 9.800 painéis fotovoltaicos em cima. Tá? Com um sistema robotizado de limpeza, você consegue limpar rapidamente. Tá? A cada 4 ou 5 dias, você limpa ela sem problema. Então, é o que eu tinha para falar para vocês, tá? Basicamente isso, e vou passar de novo a palavra para o Bruno. Obrigado, Teixeira. Muito bom aqui, excelente aqui a tua explanação. Né, muitas coisas, já tem bastante pergunta aqui, mas a gente vai guardar para o final, né? Eu tenho algumas perguntas, correto, mas agora vamos falar aqui sobre aterramento, que é um tema muito intrigante também, né? Como que a gente vai aterrar uma usina dessa, né? Bom, vamos avançar então, recordando algumas coisas que o Teixeira falou, né? A usina fotovoltaica flutuante, ela tem uma série de vantagens que compensa o custo extra inicial associado ao frete de flutuadores que são volumosos e são leves, né? Enfim, então, resumindo, coisas que o Teixeira já falou, né? Aumento da eficiência de geração devido à redução de temperatura proporcionada pela água e albedo dos flutuadores, né? Especialmente quando são usados módulos fotovoltaicos de dupla face, né? Dispensa o uso do tracker quando é utilizado numa ilha rotativa, que segue o Sol, né?
A limpeza dos módulos facilitada pela proximidade com a água, né? E essa questão também que o Teixeira falou, né? Libera a área de terra e reduz a perda de água por evaporação e por limpeza dos módulos, que é muito importante para o agricultor, para o cara que tem uma usina para tocar um sistema de irrigação e que muitas vezes, na época da seca, o nível do reservatório dele baixa muito. Essa é uma preocupação de não perder água, de guardar água para a época da seca. Então, se a usina fotovoltaica estiver ali em cima da água, ela vai diminuir a evaporação, vai diminuir perda por limpeza, e, enfim, e vai estar lá gerando para funcionar o sistema de irrigação. A gente já tem visto, até o Canal Solar já divulgou, né, iniciativas nesse sentido de usinas especialmente construídas para acionar sistemas de irrigação, né? Seja pivô central, o canhão, enfim. Bom, existe esse outro aspecto também que o Teixeira comentou rapidamente, né, que a usina flutuante é uma excelente solução para complementar a geração de usina hidrelétrica, especialmente os projetos com reservatório reduzido, né, que a gente tem visto aqui no Brasil, né, constrói-se uma usina. Foi-se o tempo que se construiu uma usina em Itaipu, que inunda uma área imensa. Hoje em dia, o pessoal, o meio ambiente está exigindo uma inundação menor, principalmente das usinas na Amazônia, né? Que a Amazônia é meio plana, né? Então, para a gente ter um reservatório muito grande, tem que ocupar uma área muito grande, né? Então, o que é que acontece? O sistema de transmissão ele é construído para o valor de pico da usina, só que a usina, ela, ao longo do ano, ela não consegue gerar o valor nominal dela, vai depender do nível da água, do fluxo no rio, que é sazonal, né? Então, a usina flutuante, ela vai compensar. Na época que tiver menos água, ela vai gerar energia e vai dar um uso melhor para o sistema de transmissão que foi implantado para aquela usina. Esse é um aspecto muito importante. Agora, tem um alerta que é importante ser feito, né? Em reservatórios hidrelétricos, na verdade, qualquer usina, né? Esse alerta vale, né? Quando a gente tem a ligação da usina com a subestação em terra, da usina flutuante com a subestação em terra, o que acontece é que na hora do curto-circuito, a corrente vai toda para a água, né? A resistitividade da água do mar é 0,3 ohms metros. A resistitividade da água doce é 30 ohms metros. A resistividade do solo, quando a gente tem um solo de abaixo de 250 ohms metros, então vamos multiplicar por 10, a gente acha maravilhoso, porque a resistividade é baixa, facilita o projeto, né, do aterramento. Então, a gente está botando um aterramento num volume de água com resistividade de 30 ohms metros, está ligando em paralelo com a subestação, 138, às vezes 500 kV, depende do tamanho da usina, né? Santo Antônio é projeto nosso, que são linhas de 500 kV que saem da usina de Santo Antônio, né? Então, geral também, né? O sistema Rio Madeira. Então, a corrente do circuito vai toda para a água. Então, isso tem que se pensar na fase de projeto ainda da usina flutuante. Muito bem. Avançando, né? Então, basicamente, a usina flutuante são painéis fotovoltaicos e o string box, né, flutuantes, né, com os circuitos DC de cada string enviados para um painel em terra, né, onde ficam os inversores, ou então os inversores e trafos elevadores também podem instalar em um painel flutuante. Então a gente tem as duas modalidades, né? Muito bem. O aterramento feito na água, a gente não tem uma malha de aterramento, né? É interessante a gente observar que cada sistema é diferente, né? A gente vê muito essa coisa do pessoal querer fazer uma usina solar em solo, como se fosse uma malha, mega malha de uma subestação gigante, e não é por aí, né? Usina não é a subestação, mesma coisa de parque solar, cada tipo de aplicação tem um sistema de aterramento específico, compatível com a sua topologia, digamos assim. Então, a gente tem que, no caso da usina flutuante, o aterramento na água é formado pela ancoragem dos flutuadores. Os flutuadores têm que estar ancorados no fundo
do lago, porque senão eles vão embora, o vento leva eles, né? Então, ou encalham, né? Os cabos sempre tem uns cabos indo para a terra, mas eles vão acabar encalhando. Então, eles têm que estar ancorados, eles têm que estar firmemente fixados no fundo do lago. Então, os cabos, normalmente usa esse cabo de aço inox, né? Fixado em poita, né? A poita é um bloco de concreto que fica no fundo do lago, né? Pesado, né? E que ancora vários poitos, né? Ancoram a usina flutuante. E geralmente esse aterramento da usina é ligada com a malha de aterramento da subestação, seja ela do consumidor, seja de uma concessionária de energia, de uma hidrelétrica, enfim. Então, o aterramento é basicamente formado pelas ancoragens da usina. Aí a gente tem que falar um pouco sobre corrosão, né? Risco de corrosão, né? O aço submerso, mesmo o inox, né, sofre um processo natural de corrosão, né? Principalmente se ele está mergulhado na água e principalmente se tiver contato com lodo no fundo do reservatório, né? Onde tem muitas bactérias que agravam o processo de corrosão, né? A gente, quando tem essa situação de uma usina fotovoltaica flutuante ligada a uma malha de aterramento em terra, que é a situação normal de qualquer usina, né? A gente vai ter a dupla pilha macropilha galvânica, né? O que é uma macropilha galvânica, né? Então, a gente tem uma estrutura de aço na água interligada a uma malha normalmente de cobre em terra, né? Esse processo vai intensificar aquele processo de corrosão natural, que seria já o caso do aço inox, né? Na água, né? Então, nós vamos ter diferenças de potenciais naturais dos metais interligados, né? Ou seja, cobre em terra e aço ou aço inox na água, né? Os dois estão interligados, já tem uma pilha galvânica formada aí, né? E a gente, além disso, tem diferenças de resistividade dos dois meios. O cobre está no solo com a resistividade de média para alta, né? E onde a gente fala resistividade baixa, em termos de solo, é abaixo de 250 ohms metros, né? Resistividade alta é acima de 1000 ohms metros, né? Então, na água, tipicamente vai ser em torno de 30 ohms metros de resistividade. Então, a gente tem contraste de resistividade muito grande, assim, de no mínimo 10 vezes, daí para mais, né? Então, a gente intensifica essa dupla macropilha galvânica que vai propiciar a corrosão do aço da usina, do aterramento da usina flutuante. Bom, nesse processo o cobre é sempre catódico, né? O cobre é mais nobre e o aço é anódico, né? É menos nobre do que o cobre, então o aço ele sempre vai acabar perdendo massa, de certa forma protegendo o cobre. Bom, o uso do aço inox reduz o nível de corrosão, mas não elimina, já falei, né? O ideal para ele evitar a formação da pilha galvânica seria a separação dessas duas estruturas, né? Por meio de um DPS, de um centelhador, né? Mas exigência de equipotencialidade podem inviabilizar a solução. Então, isso tem que ser estudado. A nível de projeto, a gente tem que estudar a viabilidade de separar esses aterramentos para não violar critérios de norma de integração de aterramentos, para a gente poder, se possível, separar para evitar o problema da corrosão galvânica. Muito bem, então vamos falar agora de exemplos de usinas, né? Que a gente já conhece aqui no Brasil, do pouco que tem muito pouca coisa, né? Mas, enfim, tem um mínimo de usinas e a coisa é um processo que está começando, que, conforme o Teixeira falou, tem um potencial imenso no país para crescer e crescer muito, né? Bom, a usina Rosana, em São Paulo, foi a primeira usina fotovoltaica flutuante no Brasil, né? No reservatório da usina hidrelétrica de Porto Primavera, né? Usininha pequena, né? 2 vezes 25 kW-pico, né? Enfim, está aqui uma foto dela. Tem um projeto Três Marias, que é um projeto da Apollo, né? Que nós estamos junto aqui, a Eletroestudos, a Paião Engenharia está junto com a Apollo nesse projeto, né? Que que o Teixeira já mencionou, né? Então, são 12 usinas flutuantes, né? No reservatório da represa de Três Marias, da CEMIG, né? As conversion units, né? Que são os blocos de inversores e transformadores elevadores que elevam para média tensão, que invertem a tensão contínua e elevam para média tensão, também vão ser flutuantes. É um projeto
eu acho que pioneiro aqui no Brasil, o Teixeira que me confirme, né? Mas eu creio que é pioneiro no Brasil. É pioneiro. Então, aqui o layout, né? O croquis dela, né? Aqui está o exemplo de uma usina, um bloco desses, né? Com o módulo flutuante aqui da Conversion Unit, que abriga aqui os inversores. Paulo, Oi. esse é 1/4 de cada ilha dessa que você vê na outra lâmina. Tá? É um módulo que a gente chama, 4 módulos constituem uma ilha. Exatamente. Tá? Então, esse aqui é 1/4 de um módulo desses aqui, né? Só para exemplificar para o pessoal ver como é que é. E, enfim, as ilhas são ancoradas em cabos de 9,53 milímetros, né? Interligadas às poitas de concreto armadas, né? Com estrutura de concreto armado com aço inox, porque a água ela penetra no concreto, né? O concreto é higroscópico, né? Então, a gente faz a poita, já são blocos de toneladas, né? Mas com uma estrutura de concreto armado com aço inox, né? Esse projeto são 24 circuitos de cabos submersos 3.8, sustentados por pares de cabos inox, né? Com fibra ótica, né? Condições, a condição de crítica, conforme eu já falei, né? Essa subestação, essas pequenas subestações flutuantes estão ligadas, né? Como a subestação 138 em terra, né? E a condição crítica é o curto-circuito no 138 kV, que ele vai tender e todo para a água, né? Para o aterramento da usina. Então, esse aqui é um corte dessa usina. A gente vê que ela tem uma variação de cota do nível da água significativa, né? Ela sobe e desce com... A gente pode dizer que isso é maré ou variação de nível natural do reservatório. Do reservatório. Tem reservatórios de hidrelétrica que pouco variam, mas tem reservatórios, como de Três Marias, que tem uma variação sazonal de 25 metros. É uma variação muito grande. É muito grande. Bom, então a gente vê aqui que tem os cabos de 13,8, eles sobem e descem junto com essa variação sazonal, né, do nível do reservatório, né? E eles descem até o leito do reservatório e dali eles seguem até terra, onde são ligados na subestação de 138 kV. A gente tem aqui um exemplo que é dá uma explicação, Teixeira, desse bloco de estruturar. É um bloco de concreto, tá? Onde os cabos de média tensão estão montados dentro para garantir que os cabos de média tensão fiquem no fundo. Devido à espessura muito grande do isolamento. É um bloco de concreto, correto? Bloco de concreto, tá? Isso. Devido à espessura muito grande da isolação dos cabos de média tensão, que são esses 3 no meio, tá? Há uma tendência desses cabos quererem flutuar ou serem facilmente levados pela correnteza presente no lago. Então, esses blocos de concreto montados a uma certa distância garantem que o cabo fique no fundo, que ele não se mova ou que ele não queira flutuar. Só que esses blocos também estão presentes em toda essa subida. Tá? Tem um bloco a cada 10 metros, mais ou menos. Pesa 100 quilos cada bloco desse. Tá? Então, para não ter... Aqui, né? Então, para não ter um peso em cima da estrutura de média tensão, os cabos de aço em volta, tá, suportam o peso disso, como se fosse aquelas escadas de marinheiro que tem no navio, que eles jogam para fora do navio e que você sobe. Os cabos de volta seriam os cabos de aço e no meio dos degraus vai os cabos de média tensão. Isso aí, beleza. Bom, então, esse é um projeto novo, é um projeto pioneiro que a Apollo está conduzindo aqui. Agora vamos falar de 2 projetos que já estão implantados aqui no Brasil, né? Então, a usina fotovoltaica de Sobradinho, na Bahia, né? No reservatório de mesmo nome, né? Ela é ancorada em 34 blocos de concreto, de 7 toneladas cada bloco, né? Fixada por meio de corrente de aço, aqui no caso são a corrente de aço galvanizado e cabo de poliéster, né? E boias, né? Bom, aqui tem alguns dados, né, desse projeto, né? É importante a gente, em termos de aterramento, né, ver como é que é feito o aterramento aqui, né? Então, cada string box aqui, né, a gente tem os strings aqui com os painéis, né, ligados às string box, né? Cada string box recebe 2 cabos de aterramento, né? Um cabo de 45 metros que vem direto, ele aparece aqui no meio, tá vendo? Entre 2 strings,
e um outro cabo que vem costurando aqui, todas elas. Né? E os dois cabos vão para a string box. Então, as string box recebem esse monte de cabo aqui de aterramento, né? E aqui está mostrando o detalhe da costura que é feita, o grampo, né? Que faz a fixação do cabo, que vai fixando nos frames, né? Então, assim é feita a rede coletora, né? A gente pode chamar assim uma rede coletora, que normalmente, numa usina de solo, a gente tem a estrutura do tracker, a estrutura de suporte, já faz esse papel de interligar todo mundo, né? Aqui a gente precisa ter toda essa rede de cabos aqui para fazer essa interligação dos frames dos módulos. Bom, aí a gente tem, então, aqui a usina Sobradinho ainda, né? A usina está flutuando aqui, a gente tem essas linhas aqui, são as linhas que estão ancorando a usina no fundo do lago, aqui na ponta desses cabos são as poitas, né? E a gente tem flutuadores aqui que trazem os cabos, a corrente contínua. Aqui está a barragem, né? E do outro lado da barragem, né, jusante da barragem, estão os eletrocentros que têm os inversores que transformam essa corrente contínua em corrente alternada e elevam a tensão para 13,8, provável, 13,8, eu creio. Né? Então, a gente tem aqui, já chegando, aqui está a usina, então aqui está o string box, né? Os dois eletrocentros recebem um cabo de aterramento de 70 milímetros quadrados de cada string box, né? Que é aterrado numa malha que tem aqui, né? Aqui tem uma malha de aterramento, né? E uma malha de 10 metros por 44 metros de cabo 70 milímetros quadrados, né? E a energia aqui gerada, ela é conduzida por uma linha aérea até a casa de máquinas da usina hidrelétrica. Então, a gente tem aqui também aquela situação que eu já falei. Dá um curto-circuito da usina hidrelétrica, a curto-circuito vai vir toda para o lago. Né? Vamos falar um pouco da usina de Balbina para a gente concluir a minha apresentação e a gente ficar, então, por conta das perguntas. Né? A usina de Balbina foi construída já na década de 80, né? Um projeto que eu era recém-formado na época, eu trabalhei nesse projeto, no projeto de aterramento já da usina de Balbina, né? Um reservatório imenso, né? Naquele tempo não tinha essas questões ambientais. Eu me lembro até de ter contato pessoal com o ministro César Caos na época, né? Iria visitar lá a empresa, né? Eu trabalhava na Monasa, ele aparecia lá às vezes, né? A Monasa estava envolvida nesse projeto, né? E ela foi inaugurada em fevereiro de 1998, né? É uma usina relativamente pequena para a área que ela de reservatório, né? E, enfim, aqui está um anteprojeto do que é da usina, né? A mesma filosofia, né? Blocos ancorados, blocos flutuantes ancorados no fundo, né? Do lago, né? A gente tem aqui os flutuadores com que vem das string box até os eletrocentros que estão na subestação da usina, né? E aqui aqui é um corte, um perfil que está mostrando aqui a usina, dá para ver a usina, aqui o cabo de ancoragem, e aqui os freios flutuadores, eles passam pela barragem e chegam aqui na subestação e aqui eles ligam no eletrocentro, né? Então, os circuitos fazem todo esse caminho, né? Eu, como tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, eu tenho um modelo de solo feito na época, né? Então, resistitividade lá tem uma camada de 660 ohms-metros de 1 metro de espessura só, e em seguida já vem 2.620 ohms. A resistitividade do solo amazônico, de maneira geral, ela é alta, as camadas superficiais, né? Então, a gente está vendo aqui uma resistitividade bastante alta e, enfim, na verdade, a gente tinha medições que iam até 32 metros de espaçamento, mas se a gente tivesse abertura maior de medição, a gente até conseguiria caracterizar esse modelo, mas melhor. Mas, enfim, a gente tem um solo de mais de 2.000 ohms-metros, na verdade, né? E aqui a gente tem água doce da ordem de 30 ohms-metros. Então, aquela situação. Deu um curto-circuito nessa subestação, a corrente de curto-circuito vai vir toda para o lago. Né? Isso precisa ser estudado. Né? Então, aqui está aquele mesmo esquema da usina de Balbina, um esquemático mostrando os string box, né? Aqueles cabos que costuram todos os frames, né? E jogam todos para a string box, e da string box
vai lá para a terra, né? E aqui está mostrando um corte, né, da usina aqui com o sistema de ancoragem. Aqui está a Poita, no fundo do rio, né? Aqui está uma boia, que chama-se uma boia de Arinque, né? Essa boia, ela mantém o cabo de ancoragem, assim, não em contato com o solo do reservatório, com a camada de lodo no fundo do reservatório, para evitar problemas de corrosão. Então, ela mantém sempre dá uma certa flutuabilidade para esse cabo. E lembrando, isso aqui é um cabo de aço, né? Um cabo de aterramento aqui de 70 milímetros quadrados, que chega até uma barra aqui na poita, presa aqui na poita, né? O string box aqui está no meio, né? Então, os painéis solares, os painéis são ligados aqui no string box. Do string box, ele vem para essa barra de terra aqui, vai lá para baixo, e também do string box ele vai lá para a terra, né? Então, era basicamente o que eu tinha para apresentar. Eu fico agora à disposição para eu e Teixeira respondermos as perguntas, né? Muito bom, senhores, muito bom mesmo. O pessoal está aqui fervorosa aqui no chat, aqui mandando as perguntas, né? Bastante, bem intrigante mesmo, né? É uma aplicação não comum, né? Como apontado pelo Teixeira, ainda começando aqui no Brasil, né? Aplicação interessante do ponto de vista que a gente pode aproveitar o espelho d'água, né? Uma área inutilizada hoje, né? Das hidrelétricas, e aproveitar, inclusive, toda a infraestrutura elétrica que lá já está instalada. A gente que participa Só de como projetos... uma ressalva para você, Bruno, quando você falou que o espelho d'água está inutilizado, todo aquele espelho d'água na frente da barragem é realmente inutilizado, porque você não pode nem navegar ali, tá? Por causa de vertedouro, por causa de captação de água das turbinas, então a navegação é proibida naquela faixa. Então, quando você fala inutilizado, é realmente inutilizado, tá? Precisa ser usado rapidamente. É uma possibilidade da gente, lógico, né? Tem todas as áreas de resguardos ali, né? A gente tem que tomar cuidado, porque no final a gente está querendo turbinar a água, né? O grande ativo de geração é a hidrelétrica, o sistema solar é um complemento, né? Mas a gente tem toda aquela área ali disponível, né? Que acaba não sendo utilizada, e tem toda a infraestrutura elétrica, toda a subestação montada, transformadores, proteção, linha de transmissão, né? A gente sabe, a gente que é do setor de energia solar, o grande problema, né, quando a gente vai instalar os nossos sistemas, principalmente de mini geração distribuída, a gente tem problemas com conexão, né? São reforços que a gente tem que fazer na rede, são reforços que a gente tem que fazer nas subestações, e ali já está tudo montado, né? Então isso também colabora. Não só montado, como frequentemente ocioso, né? Exato. Muito. A gente fala muito, né, surgem várias tecnologias, a gente fala bastante de armazenamento, né, que é um potencializador das renováveis. A gente fala das usinas reversíveis, né? A gente tem no Brasil, né, elas são muito famosas lá fora, né? Mas a gente tem no Brasil aqui também aquelas usinas que a gente reverte, né? A gente motoriza, né, os geradores para jogar água para cima do reservatório. E aqui a gente tem mais uma possibilidade, né, da gente poupar os reservatórios, não só do ponto de vista de evaporação com sistemas solares, mas também de poupar de turbinar, né? Se eu tenho energia solar sendo gerada naquele momento, eu posso poupar o meu reservatório para, de repente, abrir e ajudar o sistema aí em outros momentos que o solar não está funcionando. Então, é uma maravilha, né? A gente tem que realmente se atentar para esse tipo de aplicação aí, que é muito importante, tá? Eu vou aqui, são várias perguntas que foram colocadas aqui para nós, eu vou colocar por ordem de chegada, né? Então, eventualmente, vai uma para o Teixeira, uma outra para o Paulo, né? Porque são muitas perguntas também, a gente não consegue aqui na hora juntar e colocar elas de forma que elas se combinem aí, né? Primeiro, antes de qualquer coisa de falar sobre as perguntas, tem muitas, como sempre aqui, as pessoas pedindo os contatos tanto do Teixeira quanto do Paulo, né, para de repente utilizarem aí nos projetos, nas oportunidades que vocês têm. Pessoas perguntando também se as apresentações vão ser disponibilizadas, né? Então, a gente vai disponibilizar, sim, as apresentações, e lá nas apresentações vai ter os contatos dos professores, tá? Dos palestrantes.
Outra coisa também é com relação à disponibilização, né, desse webinar no nosso canal do YouTube. Sim, também a gente vai colocar depois, né, toma um tempinho até que baixa, faz as edições aqui, demora um pouquinho, mas com certeza até aí quinta, sexta-feira a gente vai estar com esse conteúdo também disponibilizado. Pessoal perguntando também mais questões sobre aterramento, né, a gente vai passar aqui essas questões para o Paulo, mas a gente lembra também que o tema aterramento é um tema muito explorado no canal solar, né? O canal solar, eu posso falar aí que foi um dos primeiros, né, se não o primeira entidade, primeiro veículo de comunicação em trazer à tona essa questão de aterramento, né? E aí, fazendo a nossa parceria com o professor Paulo, a gente fala muito sobre isso, os artigos técnicos fala muito sobre isso, nos cursos, né? A gente tem um curso de projetos de usinas de 5 mega, a gente fala muito sobre questão, né, do aterramento desses parques solares, que não é, a gente, muitas coisas, muitos conceitos que a gente tem para um parque solar daquele tamanho, a gente tem que, na verdade, aprimorar esses conceitos, são conceitos diferentes, o Paulo fala muito sobre isso, fala também sobre aterramento um pouco mais detalhado da parte de usinas flutuantes, e também a gente tem um curso de aterramento que fala especificamente de aterramento e SPDA para projetos solares também em telhado, enfim. Então, quem tiver mais interesse também em se aprofundar mais nesse assunto, a gente não consegue cobrir aqui em 1 hora tudo isso, né? Por mais que a gente coloque aqui as perguntas, né, a gente dá essa oportunidade para vocês aprenderem mais sobre esse ponto importantíssimo, tá? Importantíssimo aí no projeto de vocês. A gente vê, infelizmente, muitos projetos com problemas, né, apresentando aí situações de indisponibilidade devido a um projeto de aterramento mal feito ou simplesmente não feito, né? Então, quem tiver interesse, manda também aqui no nosso chat aqui, o eu quero aqui, que a gente vai colocar um dos nossos consultores para conversar com vocês, tá? Vou mandar pergunta aqui. A primeira aqui vai para o Teixeira. Teixeira, você falou do payback aí das usinas solares, né? Comente um pouco mais, né? Qual que é o payback aí de uma usina solar flutuante? O prazo em si do payback varia conforme a instalação, tá? Tem muitas variáveis, tá? Sendo que a pior variável, como o Paulo comentou, é o ancoramento, tá? Onde você tem um lago de irrigação, por exemplo, em que o nível da água varia no máximo 1 metro, 1,5 metros, o sistema de ancoramento fica tão simplificado, tá? Que o payback costuma ser bem mais rápido, onde você vai fazer uma instalação sofisticada como a de Três Marias, que eu tenho um reservatório que sazonalmente varia 25 metros, e o pior não é ele descer 25 metros em alguns meses, tá? O pior é ele subir 25 metros em 4 dias, tá? Sobe muito rápido. Então, todo o sistema de ancoramento é um sistema de ancoramento ativo, que a gente chama. Existe um guincho para cada cabo de âncora. Os cabos de âncora são extremamente superdimensionados. As âncoras são poitas de concreto de 9 toneladas. Só para você ter ideia, em volta de cada ilha daquela que o Paulo mostrou, tem 36 âncoras de 9 toneladas, tá? Eu tenho um peso de ancoramento, só de curiosidade para vocês saberem, por ilha, de 430 toneladas por ilha. Só de peso de ancoramento, não, perdão, peso de ancoramento, 334 toneladas de ancoramento por ilha. Tá? Então, é um negócio brutal. Nessas condições, o payback fica um pouco mais encurtado, alongado. Mas, ainda assim, ele sempre é compensador em relação à instalação fotovoltaica em terra, tá? A gente calcula hoje que um payback para uma instalação como a de Três Marias está em 5,69 anos, tá? Ou seja, em 5,5 anos está pago. Se você for fazer um payback semelhante com uma instalação numa hidroelétrica, por exemplo, você vai cair duro, tá? Você vai assustar, você vai morrer. Primeiro, que não fica pronto em 1 ano. Tá? Vai levar 10, 15 anos para ficar pronto. Segundo, que não vai custar esse valor, vai custar 20 vezes mais caro, tá? E vai ter um payback bem mais elevado também. Então, se você for considerar a instalação fotovoltaica flutuante em relação a uma outra instalação fotovoltaica em terra, eu já tenho um ganho. Se você for considerar a instalação fotovoltaica flutuante como complementando uma hidroelétrica, que tem um custo astronômico, o ganho é inimaginável. Então, payback varia de caso a caso. Como eu te falei,
Tem casos de instalação fotovoltaica flutuante em lagos de irrigação em que o payback é menor que 3 anos. Tá? É um payback muito rápido, tá? Muito rápido. E tem casos como de grandes instalações que o payback dá 5 anos, 5 anos e meio, podendo chegar até a 6 anos. Mas ainda assim, para esse tipo de investimento, para o vulto desse investimento e para, vamos dizer assim, a necessidade para a qual esse investimento está sendo feito, tá? Que é complementar a usina, é um payback baixo. Tá? Por quê? Você tem uma usina hídrica gigantesca, que tem uma subestação enorme, linhas de transmissão correndo para o país inteiro, e por falta de água você simplesmente não tem o que pôr ali. Tá? Você não tem energia. Não é que você não queira, é que você não tem energia para disponibilizar. Tá? E vocês veem, como o Paulo falou, essas hidrelétricas novas que são a fio d'água, com lagos pequenos, elas são ainda mais problemáticas. Tá? Tanto é que você vê, tem que vir americano fazer estudo sobre o sistema hidroelétrico brasileiro para demonstrar que nós estamos devendo 12 gigawatts de fotovoltaico flutuante no Brasil. Saiu semana passada esse estudo da PV Magazine. 12 gigawatts, é assustador, né? Nós vamos chegar lá, nós vamos, tá? E quando nós chegarmos lá, nós vamos passar todos eles, porque eles não vão chegar nem perto, não tem a quantidade de água em outros países. Ninguém tem o nosso potencial hidrelétrico, né? Não existe, não existe. Tá? Então, voltando à pergunta específica do payback, ele varia muito, varia de caso a caso, de uma instalação simplificada até a mais sofisticada. Mas sempre ele é mais vantajoso que a instalação em terra paralela que você pode fazer. Isso só quantitativamente. Se você levar os dados qualitativos, eu não sei nem computar isso, porque tem muita coisa aí que você não consegue trazer na ponta do lápis, tá? Por exemplo, durabilidade. Tá? Calcula-se que uma usina fotovoltaica flutuante dure mais do que uma instalação em terra. Mas elas não estão há tanto tempo assim funcionando para a gente ter certeza. Mas a gente logo, logo chega nisso. Chega sim. Paulo, tem uma para você aqui interessante aqui, ó. Ela foi feita pelo Wagner Costa. Ah, só desculpa, viu? Quem fez essa pergunta do payback foi o Pedro Henrique, tá? Pergunta do Wagner Costa aqui é a seguinte, Paulo. Como funciona a situação do LPS nas placas solares, visto que temos grande exposição dos painéis? Peraí, explica a pergunta. Como funciona, eu acho que ele... tá... Lighting Protection System, né? O Lighting Protection é o SPDA, é o vulgo SPDA. É isso aí, é o SPDA. Então ele quer saber como é que fica essa situação aí do SPDA nas placas solares. É a mesma situação de uma planta de telhado ou uma planta de solo. É exatamente a mesma situação, né? Naturalmente, o string box vai ter DPS, mas não muda em nada, né? O que a gente tem é o seguinte, a gente tem um meio de resistividade mais baixa. Então, a gente tem uma condição de dissipar as sobretensões produzidas, as correntes injetadas pelo gás, muito melhor, porque a gente está trabalhando com um meio de 30 ohms metros, né? Então, a gente vai ter uma resistência de aterramento baixa. A gente não tem que se preocupar com a resistência de aterramento para uma usina flutuante, porque ele vai ser sempre uma resistência baixa por causa do meio de muito baixa resistividade. Então, é uma preocupação menor do que se fosse uma usina de telhado ou de solo, e, em princípio, a infraestrutura é exatamente a mesma. Ótimo. Pergunta aqui do Erlano, Paulo, também aqui sobre a questão da proteção. Os cabos entre os painéis e os cabos... os cabos entre os painéis de aterramento são de cabo inox? Não, os cabos, aço inox é o cabo que está imerso na água. É o cabo de coragem. Os cabos que correm ali em cima pelos painéis, normalmente vão ser cabos de cobre. Cabo de cobre. Eles não estão imersos, eles estão acima do nível d'água, né? Estão acima dos flutuadores e abaixo dos painéis. Aproveitando a pergunta dele aqui, Paulo, existe alguma especificação diferente desses cabos que são utilizados, cabos para fazer a equipotencialização? Existe algum tipo de especificação diferente por se tratar de uma aplicação flutuante próximo da água? Não, é o mesmo material que a gente usa para a usina de solo. Ótimo.
Pergunta do Jorge Ortiz aqui, ele está perguntando como que faz para aterrar o barco solar, né? Onde não fica nada ancorado, né? Tem que aterrar o barco? Como é que funciona? Não tem como aterrar, tá? No momento em que ele se atraca à ilha fotovoltaica, eles estão unidos, tá? Existe toda uma barra de metal que depois, quando ele receber a apresentação, ele vai ver que contorna não só a ilha, é uma barra de aço, que é a barra do ancoramento. Ela faz um anel em volta da ilha inteirinha, tá? É um aço de 5 milímetros por 100 milímetros. Pode ser galvanizado a fogo ou de inox, conforme o tipo da água, tá? Tem águas mais agressivas que precisam até... Essa barra não fica mergulhada, tá? Ela fica acima do nível da água. E quando esse flutuante de manutenção vem e encosta, ele encosta nessa barra, tá? Ele é preso nessa barra. Então, eles estão equipotencial. Nesse momento, você pode transitar de um para o outro sem nem aqueles riscos desagradáveis das descargas eletrostáticas, tá? Que ocorre muito quando você sai do carro num dia muito seco e toma aquele choque danado na porta do carro, tá? Isso não ocorre, a gente pensou nisso por causa deste risco. Mas como eles estão flutuando, também não há correlação entre os potenciais até o momento do toque. No momento do toque equilibra, tá? Mas essa pergunta era melhor para o Paulo, não para mim. Quem entende desse negócio é ele. Olha só, não existe potencial de passo e toque, né? Na usina flutuante. Não existe. Não, graças a Deus. Você está isolado da água ali, você está andando ali em cima do flutuador, não existe essa preocupação com potencial de passo e toque. Não. O único perigo que você tem é que você tem que prestar atenção quanto tempo você consegue ficar aprendendo a respiração caso você caia dentro d'água sem o colete. Tá? Só isso. Tem uma pergunta correlacionada a isso, mas antes, até aproveitando esse ponto que o Paulo levantou, né? E com relação, né? A gente não se preocupa com a questão do passo e toque ali na água, né? Mas e com relação à vida, né? A fauna ali, como é que né? Se tiver alguma vida aquática ali, como é que fica essa questão aí? Olha só, não vai ter corrente circulando normalmente na água, né? Não tem corrente circulando, né? O sistema fotovoltaico ele é flutuante, ele é isolado com relação à Terra. Então não tem nem corrente de fuga ali. Então, em princípio, não tem esse impacto na fauna. Ele não existe do ponto de vista de circulação de corrente, ok? Ótimo. Eu posso fazer uma complementação no que o Paulo disse? O único perigo para o que pode acontecer para a fauna, tá, e para a flora é quando cai um raio. E estando a ilha fotovoltaica ali ou não, a descarga atmosférica pode vir para a água, né, Paulo? Eu já vi casos de descarga atmosférica em cursos d'água que a água sai inteira do leito do rio. Tá? Ela sai inteira. É uma explosão homérica, porque a resistência é baixíssima. Né? O conceito é o seguinte, o SPDA, ele intercepta uma descarga, um raio que ia cair ali onde ele caiu. Né? Se não tiver, se cair um raio na usina, né? A usina não vai atrair o raio. Se não tivesse a usina, ele ia cair na água. Então, nesse ponto de vista, não existe nem preocupação nenhuma, assim, nem do pessoal de meio ambiente vai perguntar isso. O pessoal de meio ambiente vai perguntar outras coisas, mas não vai estar preocupado se vai cair um raio e se vai fritar um peixe ali no reservatório. Três Marias já tem aprovação ambiental, para você ter ideia. Qual que é a potência lá de Três Marias, a prevista? Já tem aprovação ambiental. Qual que é a potência prevista lá para o sistema flutuante? Se puder repetir. 80 megawatt pico. 80 megawatts, né? Bastante coisa, né? A primeira fase é 80 megawatt pico, e assim que a primeira fase é 350 megawatt pico. Tá? Você sabe dizer qual que é a potência? Então, é bastante coisa, mas é seguro, tá? Porque não tem agressão nenhuma à vida marinha. Você sabe dizer qual que é a potência? Qualquer coisa giga, tá? Mas tá na internet, é fácil de achar. Da ordem de gigawatts ali, a potência a pergunta é a potência da hídrica ali, né? A usina, a hídrica parece que é 1,5 giga, tá? Mas é só fazer uma pergunta rápida para o Google que vem. É só perguntar quanto Três Marias gera de potência, tá? Então, a potência que nós vamos ter em terra hoje dá 60 MVA. Ou seja, esses 80 megawatt pico tem que gerar 60 MVA
trifásico e injetar na linha de transmissão. Ótimo. Tem uma pergunta aqui do Stael Amorim. Stael, não sei se eu li corretamente, tá? Mas ele está perguntando aqui sobre se, né, a possibilidade, né, existe uma ancoragem, né, a possibilidade da ancoragem ser feita na margem, né? E se nesse caso, né, especialmente em sistemas menores, eu acho que isso daqui é mais... Tem uma parte da pergunta que é para o Teixeira e outra que é para o Paulo, né? Aí essa segunda parte é para o Paulo. Especialmente nesses sistemas menores, poderia o aterramento também ser feito na margem? Acho que eu vou começar com você. Paulo. Bom, a ancoragem na margem... Eu vou falar do preço da ancoragem da margem, tá? A ancoragem da margem é a mais barata que tem, mais fácil de fazer, tá? É a que dá menos dor de cabeça e que torna o payback do negócio melhor ainda. Quanto ao aterramento na margem, seu Paulo. Olha só, eu mesmo você colocando uma ancoragem na margem, você não tem que colocar alguma poita do outro lado da margem para segurar a usina? Não, vai em toda a volta. Ele deve estar se referindo, Paulo, a pequenos lagos de irrigação, tá? Onde mesmo você colocando a usina bem no meio, você ainda com 20, 30 metros para cada lado, você atinge as margens, todas elas, tá? Tá, então, nesse caso, a gente vai proceder como se fosse um projeto normal. A gente vai ter um anel de aterramento circundando ali, pegando essas ancoragens, que nem o Teixeira falou, a usina flutuante, ela tem um anel de aterramento em todo o perímetro dela, né? Na verdade, não é um anel de aterramento, ela tem um anel de aço, mas que constitui um anel de aterramento. Então, se essa usina, usina flutuante, ela está ancorada nas margens de um laguinho pequeno, a gente vai fazer um anel de aterramento nas margens desse lago e ela vai ser aterrada efetivamente na margem do lago. Ótimo. Pergunta aqui para o Teixeira. Teixeira, e a mão de obra para instalar esse sistema flutuante? É uma mão de obra especializada? Quantos por cento mais caro essa mão de obra, se é que ela é mais cara? Pergunta do Pedro aqui também. Eu costumo fazer uma brincadeira quanto à montagem, tá, Pedro? Eu considero o sistema Apollo Lego de gente grande, tá? Salvo a analogia. A única coisa que a mão de obra precisa para montar ele é uma parafusadeira M8 e uma parafusadeira M10. Só, mais nada, tá? Todo o sistema, quando a gente der um treinamento, aqui um webinar exclusivo para o sistema da ilha, tá? Eu exponho isso com mais detalhes para vocês, porque tem alguns elementos nessa ilha que não existem em nenhum outro concorrente nosso. Nós ficamos 2 anos e meio analisando o mercado antes de lançar um produto, porque a gente queria lançar um produto que, primeiro, não tivesse correlação nenhuma com os nossos concorrentes para não dar problema de patente, tá? A começar por isso. O nosso sistema é totalmente patenteado, inclusive com patente internacional, para cobrir ele. E a gente criou ele com muitos conceitos da indústria automobilística. Então, o processo de montagem e mesmo o processo de desmontagem seria muito rápido, tá? Muito rápido e feito com mão de obra facilmente treinável no local, tá? Então, se você vai montar isso numa fazenda, você pode contratar mão de obra nas cidades vizinhas, dar um treinamento de um dia para esse pessoal e começar a montar. É muito prático, foi feito para ser simples, foi feito para ser facilmente montável e foi feito para ser facilmente mantido, tá? Porque tem uma vida estimada de 25 anos. Tá? Teoricamente, você vai trocar os painéis fotovoltaicos em cima por um painel de tecnologia maior, mas o plástico embaixo continua. Legal, muito bom. O Paulo, essa daqui é para você, ó. Roberto Araújo perguntando: as normas para dimensionamento dos cabos e aterramento desses projetos são as mesmas de projetos onshore ou são aplicáveis ou existem normas específicas para isso? Olha só, as normas vamos falar em termos de normas ABNT, tá? As normas ABNT, elas estão sendo revisadas, as normas de aterramento de maneira geral, né? A gente tem a norma de medição de resistividade do solo, que não se aplica muito à usina flutuante, mas enfim, é um dos primeiros produtos, né? Ela já está em votação, até o final do mês concluir a votação, até o final do ano ela deve ser publicada. A gente está trabalhando numa norma de usinas de renováveis, mas a norma de renováveis ela está focando mais usina de solo. Mas a gente também tem, em paralelo com isso, uma norma de materiais.
E, em função das usinas flutuantes, nós estamos incorporando a essa norma de materiais o uso do aço inox como elemento de aterramento, né? Então, a ideia, essas normas, essa norma de materiais, a norma de renováveis, vão demorar um pouco para sair ainda. Ainda estão em discussão no âmbito do comitê do COBEI, né? Então, a gente tem tempo, inclusive, de incorporar um conceito novo que eventualmente surja, né? No momento, a gente está, em termos de renováveis, a gente está trabalhando na norma de parques eólicos, eu sou relator dessa norma, né? A de plantas solares é a próxima, mas já está rascunhada, assim, começado, né? Mas é a próxima que vem depois do eólico. O que a gente não sabe é se a gente deve incorporar ou não a questão do flutuante. Mas a gente tem um ano aí pela frente para a gente, de repente, incorporar o flutuante já nessa norma também. Sim, com certeza. Só para você saber, Paulo, eu estou cotando aqui algo em torno de uns 300 megawatt e pico para instalar o ano que vem, tá? É bom você escorrer com essa norma. Eu prefiro fazer as coisas dentro da norma. A norma já tem reunião do COBEI. Vamos levantar essa questão. A norma já existe, Teixeira, ela já está na cabeça do Paulo, né, do pessoal lá dos comitês, lá só falta colocar no papel, né? E a gente, com certeza. E dentro dos nossos cursos a gente trata muito desses conceitos, a gente tem esse privilégio de ter o professor Paulo aí participando com a gente, sendo professor tanto no curso de projeto de usinas quanto no curso de projeto de aterramento. Então a gente discute bastante esses pontos. Queria pedir desculpa aqui, o pessoal tem muita pergunta boa aqui, mas a gente já está estourado aqui no tempo. Não vamos conseguir ler todas as perguntas, né? Isso é fato, né? A gente vai ler mais umas 2 ou 3 aqui no máximo para também não extrapolar muito tempo aí de vocês, né? Mas reforço o convite, né, para participar dos cursos com a gente, curso de projetos de usinas que estão passando aí, o curso de aterramento também. E também tem muitas perguntas para o Teixeira, como o Teixeira já falou, o pessoal já está perguntando aqui também quanto que a gente vai falar específica, falar mais em detalhes das aplicações em flutuantes, né? Também peço que vocês tenham um pouquinho de paciência aí, que a gente já vai agendar também um próximo webinário com o José Teixeira para falar sobre mais detalhes aí dessa aplicação. Aqui né, mantendo essa promessa aí de que a gente vai fazer mais algumas perguntas, tem uma pergunta do Dalton Guedes aqui, Paulo, essa é para você também, né? Ele pergunta aqui, gostaria de questionar algumas questões aí com relação à distribuição das correntes de curto-circuito na subestação, considerando os cabos guarda das linhas de transmissão e outros retornos de corrente. Mesmo assim, a parcela de corrente no sentido do lago é percentualmente alta? Teríamos um risco elevado de potencial transferido? Olha só, numa subestação, na hora que a gente tem um curto-circuito na subestação, né, uma fração da corrente volta pelo cabo para-raio para o sistema, né, e outra fração é dissipada localmente. Vai depender do tipo de cabo para-raio. Se for cabo de para-raio de aço, 30% da corrente curto-circuito vai embora pelo cabo para-raio. Se for cabo para-raio de alumínio, a gente já tem 50% da corrente curto vai embora pelo cabo para-raio. Mas tem uma outra metade que é dissipada localmente. Então, vamos supor que a linha de transmissão tem cabo para-raio de alumínio, né? Metade da corrente de curto-circuito foi embora pelo cabo para-raio e a outra metade vai ser dissipada localmente. Aí, se a gente tiver uma malha da subestação em paralelo com o aterramento de uma usina solar, nós vamos ter, então, um divisor de corrente ali, né? Então, a gente tem uma malha de cobre enterrada num solo de resistividade X, e a gente tem uma malha de aço inox num meio aquático de resistividade, vamos supor, 0,1x, né? Então, a tendência é que a maior parte da corrente que ficou na malha vá para o lago, né? E nesse momento, a gente vai ter gradientes de potencial na água. Sim, na medida que a gente tiver cabos dissipando corrente. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem muito cabo de aço, porque são muitas ancoragens, né? 48 cabos de aço, de 50 milímetros quadrados cada um. Para uma
uma daqueles módulos, né? Para um daqueles módulos. Não, cada módulo daqueles são 4 cabos de aço. 4 cabos de aço. Então, a gente ilha. tem por ilha, 4 cabos de aço por ilha. Mas lá então, na subestação está tudo ligado, né? Pois é. Então, e mais os cabos de aço que saem desde da usina e vão com os cabos de energia, sejam flutuadores, ou sejam os cabos que vai pelo fundo, né? Quando é cabo já de média tensão, também tem aquela escadinha de cabo de aço que vai embora. Também estão dissipando corrente, né? Então, a gente tem uma malha significativa, onde a densidade de corrente tende a diminuir em função da grande área de cabo que a gente tem, né? Agora, uma realidade que a gente tem que levar em consideração é que o cabo de aço ele não tem a condutividade do cabo de cobre, né? Então, a gente tem uma malha que não é equipotencial. Essa malha de aterramento, principalmente na água, ela não a tendência é a corrente fluir mais para a água no começo dos cabos. Mas isso a gente tem que simular, a gente tem que usar software para fazer esse tipo de simulação e dimensionar o sistema. E a gente tem só para você ter uma ideia, tá? Tem 2.400 milímetros quadrados de cabo de aço inox saindo da subestação e indo para a água. Tem uma superfície bastante grande, né? Uma superfície bastante grande de cabo. A superfície dos próprios cabos já é bem grande, tá? Isso. E eles vão estar dissipando na água ali, no momento que eles entram, saem da prainha ali e entram na água, eles já começam a dissipar corrente, né? Ali, né? E é provável, isso a gente tem que fazer simulações, tem que fazer estudos, mas eu creio que eu e Teixeira, até o final do ano que vem, estamos publicando paper aí sobre esse tipo de coisa, né? Como é que é a distribuição de corrente, se é que vai chegar corrente na usina, pode ser que as correntes sejam dissipadas antes, já no trajeto dos cabos de média tensão. Esse projeto aí de Três Marias vai gerar um material muito, muito interessante e muito novo, porque é uma tecnologia nova, né? A gente mesmo gera um curto-circuito lá só para ver o que acontece, tá? Isso aí. Fique frio. Teixeira, mas é isso, porque ninguém nem imagina o que pode acontecer, tá? Tirando o cálculo e a vasta experiência do Paulo nisso, nós não temos paralelo disso no Brasil. Lembra? Existem instalações lá fora, mas elas também não são iguais, tá? Não são idênticas. Então, nós vamos ter que gerar a nossa própria tecnologia aqui para isso, tá? Mas o corpo de engenharia trabalhando nisso é ótimo, maravilhoso, tá? Então, vai dar certo. É isso aí. Teixeira, mais uma para você aqui, ó, antes da gente mandar a última para o Paulo. Aqui para você é a seguinte: comenta um pouquinho sobre. Você falou bastante aí das aplicações que podem ser feitas em reservatórios das hidrelétricas, mas falou um pouquinho aí sobre os lagos, né? A gente é um país em que a agricultura é a grande locomotiva da economia, né? E a gente faz milagre, né? A gente colhe onde não tem, né? O agricultor não tem previsibilidade, planta não sabe se vai colher, planta tem que replantar. Né? Então, falar um pouquinho sobre as oportunidades aí nessas aplicações rurais, em que você pode, de repente, aproveitar um lago, né? O que tem de potencial aí no Brasil em relação a isso? O que nós sentimos do mercado, basicamente, é que ele tem duas vertentes, tá? As grandes obras em lagos hidrelétricas, tá? Que nem sempre vão ser o volume maior, e um volume enorme, tá? De pequenas aplicações que provavelmente vai dar um volume instalado até maior em lagos para atender as mais diversas necessidades, tá? Só para vocês terem ideia, nós estamos fazendo 3 cotações pitorescas aqui. Uma é um pequeno lago de como é que eu vou chamar? É um crematório, tá? É um crematório mesmo, tá? É um lugar onde as pessoas já falecidas são cremadas, tá? E daí você vai pensar, por que é que um camarada desse precisa de uma usina flutuante no laguinho que ele tem? Porque ele tem um monte de câmara frigorífica e um monte de ar-condicionado, tá? E o custo de eletricidade dele deve ser absurdo. E ele tem um lago lá no fundo que ele quer preservar a água também. Então, ele vai matar vários coelhos com uma única pedrada aí, ou seja, ele vai economizar água colocando flutuante sob o lago, vai evitar a evaporação, vai ter uma
usina menor, porque ela vai trabalhar mais fria e vai gerar mais quilowatt e vai matar a conta de energia dele, tá? O segundo caso é uma instalação de 5 megawatt que está sendo feita por uma tecelagem, tá? No norte do país. A tecelagem tem do lado dela um grande lago, tá? As margens do Rio São Francisco, tá? E são 5 megawatt. Mas é uma indústria, ela consome essa energia, ela precisa dessa energia para trabalhar. E às vezes ela não tem disponibilidade, como a gente já viu muito aqui que acontece, de o cara precisar aumentar a demanda dele para produzir mais, e a concessionária fala, não tem, acabou, é só isso, tá? E você só tem uma alternativa, comprar um monte de gerador diesel, tá? Para aumentar a sua demanda, ou montar uma usina fotovoltaica para você, tá? Como o cara tem um lago, tá? O lago é grande, inclusive, ele está colocando em cima do lago 5 megawatts. No lago dele cabe uns 20, tá? Mas ele está colocando só 5. E o terceiro caso é um sistema de irrigação, tá? Para a Bahia, de 20 megawatts. Você imagina, para que alguém vai precisar de 20 megawatts para fazer irrigação? Tá? Para tocar bombas e pivôs de irrigação. Mas se você pensar bem, tem fazendas no Brasil que são simplesmente enormes, tá? E elas só não produzem mais porque elas não têm água. Elas não têm como irrigar. Você põe um fotovoltaico desse, ele vai bombear a água do subsolo, encher o lago, bombear a água do lago até o pivô de irrigação e ainda assim acionar o pivô de irrigação durante o dia inteiro. E tudo off-grid, tá? Você não está ligado na rede. Por quê? Não tem rede. E não vale a pena levar a rede até lá. Às vezes é muito longe, tá? Custa muito caro. E se você fizer isso em solo, o que você vai perder? Terra agricultável. Tá? Então, quando você põe em cima da água, acontece essas vantagens de novo. Você está economizando solo agrário, você está economizando água que não evapora e você está tendo condições de aumentar o volume de produção do que te interessa, que é a produção agrícola. Tá? Você não é um produtor de energia elétrica. Energia elétrica é uma necessidade para você atingir o objetivo básico seu, que é colher mais. Com irrigação, nesses pivôs, esse povo que consegue tirar 1, 2 safras por ano vai começar a tirar 3. Olha, um aumento de 33% na produção. Assim, ó, é muito forte, tá? E vocês podem escrever. Nos próximos anos, as recordes de colheita nesse país vão ser de assustar o mundo realmente, tá? Porque o agricultor descobriu o caminho da irrigação, inclusive o caminho da irrigação sustentável, porque hoje eles estão, coitados, fazendo isso com diesel, tá? E é dureza fazer isso com diesel, né? A gente recentemente até lançou 2 matérias sobre cases como esse, né, Teixeira? Não em lagos, né, mas em solos, sistemas solares, né, em que, de fato, o produtor de grãos ele começou a tirar duas colheitas a mais aí do que ele faria normalmente, né? Podendo até diversificar as culturas, né? Enfim, ter alguma coisa diferente do que ele teria ali. Tem uma sinergia muito grande, né, com energia solar e agora com as flutuantes também, né, com a agricultura. Desculpa, pode falar. Eu já tô ouvindo falar em 5 safras de cana por ano. É muita coisa. 5 safras de cana por ano. Tá? Você imagina a velocidade com que essa cana não cresce quando você irriga ela adequadamente, tá? Sem depender da mãe. Você irriga menos. Não choveu, você complementa para ter a velocidade que você quer. É uma maravilha. Lembra? Nós somos o celeiro do mundo, nós temos que trabalhar para isso, tá? O meu trabalho, de vocês e de todo mundo que está ouvindo, é para ajudar esse povo a produzir mais comida para matar a fome desse mundo inteiro. Tá? Ótimo, é isso aí mesmo. Esse é o papel, um dos papéis aí das renováveis, né? Paulo, uma última aqui para você, que um ponto, ficou para o fim aqui, né? Pergunta do Vital Neto. Se você puder comentar, é bem extensa aqui, mas resumindo, né? Comenta aí sobre a utilização dos DPS, né? Nesses projetos flutuantes, se eles são aplicáveis, tem alguma ressalva, alguma especificação diferente aí também para esses componentes quando a gente tem usinas flutuantes. Não tem nenhuma diferença com relação a um projeto de solo ou um projeto de telhado, tá? Não tem nenhuma diferença. Nós vamos ter string box, vamos ter os DPS lá na string box, né? No caso, como esse projeto Três Marias, que vai ter a Conversion Unit flutuante, vai ser feito um estudo de coração de isolamento para verificar a necessidade de botar, inclusive, para-raio
na entrada dos cubículos de 3.8, na entrada não, na saída, né? Porque a energia está indo para a Terra. Então, na saída dos cubículos de 3.8, os DPS na entrada dos inversores, é tudo normal, exatamente como se fosse uma usina de solo. Maravilha. Então, eu acho que é isso, viu, pessoal? A gente já extrapolou aqui quase meia hora a mais, né, do tempo, mas foi um tema muito legal, muito bacana que a gente tratou aqui, né? 2 temas em um praticamente, né? Falamos sobre usinas flutuantes e falamos sobre aterramento de usinas flutuantes. Ficou com gosto de quero mais aí das duas partes, né? Então a gente já sabe que a gente nós teremos aí um próximo webinar com o Teixeira, e o Paulo também já é de casa aqui, está sempre com a gente, é professor nosso aqui nos cursos, está sempre participando dos webinários. Também aqui tem outros temas aqui que foram propostos, né, para falar de aterramentos específicos. Agradeço aqui os 2 participantes, Teixeira e Paulo, né, foi muito proveitoso, né, produtivo essas discussões, né, a gente aprendeu muito, eu aprendi, o pessoal que estava ali também na plateia aprendeu bastante, né, acredito que vocês também, né, nas discussões aí também entenderam aí das aplicações de ambos os lados, e passar aí para vocês aí para as considerações finais aí, os recados aí finais. Bom, eu agradeço a todos, né? Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Canal Solar pela oportunidade da gente estar aqui conversando, né? Agradeço a presença do Teixeira, que abrilhantou com a experiência dele, abrilhantou o nosso evento aqui com a experiência dele específica nessa área de flutuantes, né? E agradeço a todos que estão aqui prestigiando o nosso webinar, né? Mais uma vez, né? E estamos aqui à disposição para depois, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente vai compartilhar os e-mails, telefones, e a gente fica à disposição dos colegas aí que estão participando. Eu também agradeço, tá? Essa oportunidade que o Canal Solar está abrindo para a gente. Essa parceria com o Paulo, tá? Que ela se iniciou há não muito tempo atrás, mas é uma parceria que vai dar bastante fruto, tá? Principalmente porque nós temos muito trabalho pela frente. E estou à disposição também de qualquer um que tiver dúvidas, que tiver necessidades, depois você libera a apresentação, lá está o meu telefone, meu e-mail, tá? As perguntas não respondidas, com certeza, serão todas respondidas, e ficamos no aguardo de um próximo evento. Obrigado a todos. Muito bom. A gente vai dividir as apresentações com os contatos. Se preparem que o telefone de vocês vai tocar bastante amanhã, né? Hoje, talvez. Não, a gente vai mandar depois o e-mail, então provavelmente amanhã o pessoal vai entrar em contato com vocês. Agradecer a todos vocês que participaram também. Vocês sempre abrilhantam as nossas apresentações, nossos webinários, né? Sempre mandando muitas perguntas interessantes, né? A gente acaba aprendendo, todo mundo ganha, né? Todo mundo que participa, todo mundo ganha. E o tema foi muito relevante, né? Haja visto aí que a gente praticamente aí teve a mesma audiência do começo ao fim, né? O pessoal não largou o osso, ficou aqui porque realmente o conteúdo foi bom, tá? Então, mais uma vez, agradecer vocês. Algumas perguntas aqui também com relação aos cursos, pessoal. Quem mandou o eu quero aqui no chat, amanhã, né? Amanhã alguns dos nossos consultores vão entrar em contato. Também no e-mail aí com o material a gente vai mandar os contatos aí caso vocês tenham outras dúvidas, né? Mais uma vez, obrigado, uma boa noite para todos vocês e a gente se vê na próxima aí. Boa noite. Obrigado. Tchau para todos.